Gênesis. Glórias a Deus. Amém, Senhor. Gênesis capítulo 19. Daremos pela misericórdia do Senhor, trazendo uma palavra para as nossas vidas, voltada para a nossa responsabilidade como família, como projeto de Deus. E esse texto será um dos primeiros textos no qual nós iremos ministrar, abordando algumas coisas importantes para a nossa vida, como cristãos, como igreja, como família do Senhor, como esposa, como pais, como mães. Temos uma responsabilidade grande diante daquilo que Deus nos confiou e precisamos sempre ter em mente o discernimento de sempre fazer as melhores escolhas, as escolhas dentro do propósito de Deus, para que não venhamos ter o dano daquilo que o mundo quer proporcionar. Amém? Amém. Gênesis 19, vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, se demorava, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que te não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós iremos entrar em um período onde estaremos ministrando a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, que é para a nossa vida, no contexto de família, de lar, de casamento e de tantas outras coisas que a palavra ela tem nos ensinar. E nós bem sabemos que hoje, o tempo que estamos vivendo, os lares têm sido atacados constantemente por Satanás. Os lares cristãos, eu não vou falar nem de como se encontra a sociedade ou os lares que não servem ao Senhor, porque a gente já sabe como a sociedade está. As pessoas dizem que a família é uma verdade, a família é a base da sociedade, porém a sociedade ela se encontra degradada, a sociedade ela se encontra se destruindo, justamente porque a família está se destruindo, onde o temor de Deus se perdeu, onde as escolhas erradas têm levado as pessoas a terem um conhecimento ou um entendimento que família é apenas algo que nós vamos ter e acabou. Mas Deus quer trazer à nossa consciência o entendimento que família é projeto de Deus. Amém. E durante esses dias que estaremos ministrando sobre isso, nós iremos ouvir muito essa palavra: família é projeto, ou essa frase: família é projeto de Deus. E eu quero que você entenda desde já que tua família não é obra do acaso, que teu casamento, teus filhos, os nossos filhos, a nossa família não é obra do acaso, ela é um projeto de Deus. Louvado seja o Senhor. E muitos por não entender, muitos por talvez não conhecer ou não darem ouvido aquilo que Deus quer nos ensinar acerca disso, desse assunto, é que a família tem tomado um curso diferente daquilo que é a vontade de Deus. Como eu já disse, as escolhas, as decisões, o relacionamento, uma vida a dois, sabemos que não é fácil. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso vai ser mais para frente. Eu quero me atentar mais na experiência dessa família, do homem chamado Ló. A Bíblia diz que Ló era sobrinho de Abraão.
E quando Abraão ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, debaixo de um chamado de Deus, debaixo de uma promessa de Deus, Ló não foi só, a sua esposa foi com ele. Porque o que Deus tem para realizar não só é através do varão, é também através da esposa. A obra, o milagre, a promessa que iria se cumprir pela vida e na vida de Abraão não dependia apenas dele sozinho, mas a esposa ia ser participante do que Deus queria fazer. Então nós muitas das vezes menosprezamos, ou na cultura antiga judaica, a mulher sempre foi desprezada, mas Deus vem trazendo que as promessas de Deus, o que Deus quer fazer em mim, em você e através de nós, também nossas esposas precisam ser participantes, louvado seja Deus. E é uma batalha, meus irmãos, para que a cada um venhamos manter esse entendimento, porque é uma luta. Você vê que esse homem, ele acompanhou Abraão, Ló acompanhou Abraão, só que a Bíblia relata que chegou um momento na vida de Ló, nos pastores de Ló e nos pastores de Abraão, que começou a haver contenda entre eles, briga, talvez por espaço de terra, por espaço de pasto, porque o gado estava crescendo, os animais estavam se multiplicando, eles estavam enriquecendo. E aí Abraão ele toma uma decisão diante de Ló, para que Ló pudesse fazer uma escolha, para que Ló pudesse tomar uma decisão, o que ele queria, para onde ele iria, que parte ele ia tomar. E a Bíblia diz, irmãos, nesse contexto, que Ló ele olhou para as campinas bem regadas, as montanhas que tinham pastos, era bonito aos seus olhos, era proveitoso, e a Bíblia diz que ele escolheu essas campinas, ele escolheu aquilo que os seus olhos puderam ver e foram atraentes aos seus olhos. E a Bíblia chega a dizer que Ló ele foi montando as suas tendas até chegar em Sodoma. E que o que era Sodoma? Sodoma era uma das cidades que existia na época, Sodoma e Gomorra, ao qual havia uma multiplicação do pecado, ao qual os homens e as mulheres eram imorais, havia perversão, havia homossexualidade, havia uma série de coisas que isso aborrecia a santidade de Deus. O mau cheiro do pecado de Sodoma tinha chegado diante das narinas de Deus, e Deus decidiu, pela sua pureza e santidade, destruir aquele povo, não porque Deus é mau, mas porque Ele é justo, porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E Deus não pode ir contra a sua palavra. E o mais interessante é que Ló, ele fez uma escolha, a qual ele foi montando as suas tendas até chegar em Sodoma. E aí a gente vê, irmãos, a importância que temos que ter, o discernimento que precisamos ter, a sabedoria, a direção de Deus que precisamos ter para as escolhas que nós fazemos diariamente. Porque nossas escolhas podem levar-nos tanto a uma bem-aventurança na presença do Senhor, como também pode nos levar a um prejuízo grande, não só a nós, mas a todos aqueles que estão à nossa volta, ou seja, a nossa família. Ló, ele preferiu escolher o que era belo aos seus olhos, ele escolheu aquilo que talvez traria benefícios, trazia riqueza, multiplicação financeira para a vida dele. Não percebeu ele que a passos largos, lentamente, ele estava caminhando para um lugar onde havia um juízo de Deus, onde havia uma sentença do Criador por conta do pecado. E a gente olha hoje, irmãos, para o panorama do mundo, das pessoas, da família, dos casais, dos homens, que é o cabeça. A Bíblia diz que o varão, o homem, é o cabeça da casa, o cabeça é aquele que toma decisões, o cabeça é aquele que governa, é aquele que ensina, que instrui. Só que Ló, aqui como cabeça, ele escolheu e escolheu mal. E quando nós escolhemos mal, nós se damos de mal, não só nós, mas também aqueles que estão à nossa volta. E a gente vê que não há uma preocupação hoje, irmãos, no meio da religiosidade, em trazer ensinos, em trazer uma palavra para que as famílias, para que o casamento, para que os filhos, para que o lar seja edificado na soberania, na presença e debaixo da graça do Senhor.
Não podemos viver ao léu da sorte, escolhendo aquilo que aparentemente é bom aos nossos olhos. O livro de Provérbios diz que há caminhos que aos olhos do homem parece reto, parece bom, parece aceitável, parece favorável, parece ter benefícios, mas a Bíblia diz que o fim desses caminhos são mortes. É morte, é distanciamento do propósito de Deus, porque enquanto aquilo que é bom aos meus olhos me afasta de Deus, mas aquilo que Deus me oferece me aproxima dele. E Jesus ofereceu, e Deus ofereceu o seu Filho como o único e verdadeiro caminho. E ele disse isso em João 14,6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é um caminho que nos leva unicamente ao Pai, porque foi do Pai que o homem se afastou, é do Pai que as famílias se afastaram, é do Pai que os lares se afastaram, mas só tem uma forma de voltar para o Pai, através de Jesus. Jesus não é um caminho para você ser próspero, Jesus não é um caminho para você conquistar, Jesus é um caminho para você se render à presença dele, receber perdão, libertação e salvação para você e toda a sua casa. Louvado seja Deus. Muitos hoje querem ter Jesus como uma oportunidade de viver bem, de se dar de bem, de prosperar. Não precisa-se de Jesus para prosperar, não precisa. Uns não são prósperos aí e nem servem a Cristo. Mas a prosperidade espiritual, essa que só o Senhor pode dar, aí nós só teremos através de Cristo Jesus. Então ele diz que ele é o caminho. Ló escolheu o seu próprio caminho. Será que nós, como famílias, como homens, como mulheres, responsáveis que somos pela nossa casa, entendendo que foi dado a nós um projeto? Como eu já disse, sua família, a minha família, os meus filhos, os seus filhos, são um projeto de Deus. O que é que nós estamos fazendo com o projeto de Deus? Com aquilo que foi nos confiado. As nossas escolhas podem botar tudo a perder, se ela for errada. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E Ló escolheu o caminho que era favorável aos seus olhos. Ló escolheu aquilo que era bom para si. Ele não pensou no que poderia acarretar. Ele não trouxe discernimento. Muitas das vezes, por não termos discernimento, nós fazemos escolhas que complicam e que muitas das vezes trazem dificuldade para nós, para a nossa casa. Muitas vezes, sem discernimento, nós tomamos escolhas e decisões que muitas vezes comprometem o nosso relacionamento com a esposa, com o filho e principalmente com Deus. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque sua família é importante para Deus, porque se é projeto de Deus, então Deus ele zela por tudo aquilo que é projeto dele. Louvado seja o Senhor. Deus, quando cria o jardim do Éden, ele faz o homem à sua imagem e semelhança, e o homem estava só com os animais. O homem deu nome a cada animal. Havia o boi, a vaca, o cachorro, a cachorra. Será que eu posso falar assim? Havia um casal, havia um par, porém Adão só era ímpar, faltava um par de Adão. E Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja só, falei para ele uma disjuntora, uma auxiliadora, a qual lhe será idônea. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então Deus ali estava proporcionando, estava estabelecendo o seu projeto. A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação do Senhor. Quando Deus cria todas as coisas, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas quando Deus cria o homem, a Bíblia diz: e viu Deus que era muito bom. Porque bom para ele foi criar o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem viva relacionamento, intimidade, porque Deus queria estabelecer algo, irmão, para que através da criação dele, para que através daquilo que ele gerou e formou e deu vida, pudesse ser testemunho, pudesse ser evidência da obra perfeita do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. A minha família não é perfeita, a sua família não é perfeita, nós temos defeitos, temos
falhas, mas não podemos viver subjugado a um sistema mundano, a viver as regras e os padrões do mundo, porque Deus nos chamou para viver os princípios e os padrões da palavra. Só assim nós teremos uma igreja bíblica, só assim nós teremos lares bíblicos. Como eu já disse aos irmãos, se os nossos lares estiverem bem, a igreja estará bem, porque a igreja é composta de família, é a minha família e a sua. Se tivermos um lar fortalecido, haverá uma igreja fortalecida. Se tiver um lar que santifique, haverá uma igreja santa. Se tiver um lar agraciado pela palavra, haverá uma igreja agraciada pela palavra. Se tiver um lar que busque e priorize a presença de Deus, haverá uma igreja cheia da presença de Deus. E nesses últimos tempos nós sempre temos sido bombardeados com tantos meios de comunicações, internet, redes sociais, tanta parafernália que é gerado, criado, para muitas vezes nos afastar daquilo que deveria estar junto. O que apartou o homem de Deus foi o quê? O pecado. E o diabo é tão sutil que ele tem usado homens de mente malignas para criar coisas, para afastar as pessoas um do outro. Hoje a gente vive numa sociedade que muitas vezes, talvez isso acontece até dentro dos nossos lares, e nós temos que vigiar e despertar quanto a isso. Onde não se come mais em uma mesa, onde se bota janta, cada um vai pegar o seu prato, com o seu celular, e vai para um canto de parede, vai para um quarto, vai para ali, vai para lá. E não há mais esse temor, não há mais esse entendimento que a hora da janta, do almoço, do café, é um momento sagrado, é um momento que a família deveria estar junto, sentando na mesa, adorando e glorificando o Senhor. Por quê? Porque o diabo sabe como roubar aquilo que é importante no meio do povo. E o perigoso disso tudo, irmãos, é que isso tem acontecido no nosso meio. Eu não estou falando do meu lar, é do seu lar, é a nossa necessidade. É a vigilância que precisamos ter, é o cuidado que precisamos ter. Eu entrei numa casa esses dias para fazer uma entrega, povo simples, humilde, como nós somos. E o que eu achei interessante é que aquela pessoa no seu meio familiar não vive uma vida de luxo, de imóveis caros. Povo simples, humilde. Uma mulher que tem 3 filhos, pequena, escadinha, mas uma coisa que eu vi, que eu presenciei com meus olhos, foi ninguém me disse não. Todos os 3 estavam no sofá, um deitado, um sentado, cada um com o celular na mão. Cada um já tem a liberdade, criança de 5, 6, 7, 8 anos, cada um já tem a liberdade de ter um celular. Muitas das vezes, os próprios crentes, isso é para nós, temos deixado de instruir os nossos filhos a ler a palavra, a amar a palavra, a desejar as coisas de Deus, mas nós damos um celular para fazer o bichinho, porque nós queremos dar o que nós não tivemos. E muitas vezes estamos permitindo uma semente maligna, sabe por quê? Porque os nossos filhos não têm estrutura para ter celular, não têm estrutura, nem precisam disso. Criança é para ser criança. Eu não estou dizendo que uma criança não possa pegar um celular, assistir um desenho. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que os pais hoje fazem a tripla coração para comprar um celular para dar uma criança, só para ver a criança quieta, sossegada, para não dar trabalho a ela. E aí as crianças ficam interdidas, se alegram, os pais ficam satisfeitos, mas depois os pais vão chorar. Porque a criança tão nova está aprendendo coisas imorais. Porque as crianças tão novas, os jovens tão novos, jovens que estão aqui ou que estão aí fora, que quando a gente tinha essa idade, não sabíamos o que eles sabem hoje. Por quê? Porque a rede social, a internet é uma janela que se abriu para o mundo. E aí você vê a cada dia os princípios de Deus na família se perdendo. Por quê? Por falta de escolhas, por falta de escolhas certas, por escolhas erradas, por falta de conhecimento na Bíblia, as pessoas têm perecido.
Não se senta mais de uma mesa, como eu citei, para se alimentar, para agradecer pelo comer. Você faz isso na sua casa, glória a Deus, continue. Se você não faz, começa a fazer. Tem acreditado que alguém quer me folgando? Começa a fazer. Não, o bichinho não quer, imponha, porque você é pai, você é mãe. Enquanto está debaixo do seu governo, quem deve mandar é você e eu. Você vai deixar de criar seu filho para o mundo criar. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter discernimento. Amém, meus irmãos? Amém. Ló escolheu o mal. Ele parou em Sodoma. E se nós não vigiarmos, nossas escolhas vai nos levar para o lugar onde Deus está abominando. Se nós não vigiarmos nossas escolhas, as escolhas nossas vai nos conduzirá para ambientes, para situações que Deus já reprovou. As nossas escolhas erradas podem nos levar a manter relacionamento com pessoas que Deus está reprovando. E quando a gente começa a se submeter, a viver em lugares e ambientes que Deus não glorifica, que Deus não aprova, meus irmãos, isso é perigoso. Mas agora é crente, quer ser besta, não vem mais aqui em casa. Se sua casa for uma casa profana, idólatra, cheia de porcaria, de mundanismo, eu não vou mesmo. A não ser que você me chame para falar de Jesus, eu vou falar de Jesus para você. Mas para a convivência, nós temos que entender que Deus nos chamou para ser um povo diferente, irmão. Nós somos melhor do que ninguém, mas nós somos família do Deus vivo. E temos que viver fazendo o que Deus manda, amando o que Deus ama e aborrecendo o que Deus aborrece. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, mesmo Ló nas suas escolhas erradas, houve para a vida dele misericórdia. Houve para a vida dele misericórdia. Porque o nosso Deus é um Deus cheio de graça, de misericórdia, de amor, de paciência, de bondade e compaixão. Talvez eu ou você até hoje estamos fazendo escolhas erradas, e essas escolhas têm nos levado a viver coisas que nós não queríamos viver, a presenciar coisas que nós não queríamos presenciar. Tudo é culpa nossa. A Bíblia diz que se queixa o homem, queixa dos seus próprios pecados. Se a nossa casa estiver bagunçada, se a nossa vida estiver desajustada, fora dos padrões de Deus, como daremos testemunho, como falaremos daquilo que Deus tem para nós? Quando o rei Ezequias adoeceu, que ele recebeu o profeta Isaías, a palavra foi essa: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. É necessário nessa última hora, igreja, nós põe em ordem a nossa casa. Casa essa que representa o nosso coração, a nossa vida com Deus e também o nosso lar. Deus quer trazer para o lugar tudo aquilo que saiu do lugar. Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Ele é aquele que restaura, que transforma. E nós temos que ter posição. Os varões que estão aqui, que são esposos, são cabeça. Temos que ter pulso firme. Temos que glorificar Cristo na palavra. Temos que deixar a palavra prevalecer. Doa a quem doer, goste ou não goste. Não podemos estar sujeitos a fazer capricho de pessoas, nem do mundo. Porque às vezes nós deixamos de fazer o que Deus pede para agradar a B, ou agradar fulano, ou ciclano. Você foi chamado, nós fomos chamados para agradar o Rei da Glória. Amém? Essa luta diária, irmãos, é para que as nossas escolhas elas possam ser direcionadas por Deus. Para que possamos escolher não aquilo que os nossos olhos desejam, ou nossos olhos contemplam, mas sim o que Deus tem colocado no nosso coração como palavra, como direção, como princípio, como revelação do céu para a nossa vida. Chegou o momento que Deus ia exercer juízo sobre a vida e sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Porém, pela intercessão de Abraão, o tio de Ló, Deus enviou um livramento para a vida de Ló, não só para ele, mas para toda a sua família. E antes que a cidade fosse destruída, os anjos que foram enviados lá, foi na casa de Ló. Ló recebeu eles, Ló guardou eles, Ló deu hospedagem a eles. E ali estava a misericórdia de Deus proporcionando um livramento para a vida dele e a sua família. Você precisa guardar aquilo que é enviado de Deus. Você precisa guardar o Espírito Santo. Você precisa guardar a palavra.
lares estão destruídos, quantas mães estão chorando, filhos mortos, filhos nas drogas, filhos presos na prostituição. Por quê? Não sabe por quê. Quantos pais que eu já vi chorando pelo filho e não sabe se sabe por que está fazendo, por que está sendo assim. Porque a criança, quando tinha 5 anos, ou até menos, vai entregar um celular para a criança. Toma, meu filho, veja o que quiser, faça o que quiser, só me deixe em paz. E o diabo tem se apropriado disso, irmão, e tem escravizado muitas crianças, tem proporcionado muitas batalhas dos lares, destruição, por conta disso. Esses dias eu vi uma reportagem de uma menina de 10 anos que fugiu com um cara de 50 e poucos anos, porque ela mantinha conversa pelas redes sociais, por essas redes que na verdade são redes que são lançadas para aprender mesmo. E ela conversando e fugiu, pegou a roupinha e fugiu, 10 anos, fugiu. Aí muitas das vezes pais, sem discernimento, entregam uma ferramenta a uma criança que elas não sabem usar. E não sabem o que o diabo vai fazer através daquilo na mente da criança. Nós que somos pais, nós que somos cristãos, precisamos, irmãos, começar a se despertar. Deus tem cobrado isso de mim, com certeza tem cobrado os irmãos, para que a gente tome uma postura diferenciada em relação àquilo que nós cremos. Eu vejo pais hoje fazendo das tripas ao coração para os filhos estudarem, fazer universidade. Está errado? Não! Busque seus sonhos, busque realizar seus propósitos. Porém, se Deus não estiver neles, eu te digo, nenhum deles serão realizados. Será um tempo perdido. Eu vejo pais que pegam no pé das crianças estudar, e tem que pegar mesmo, mas não pega no pé para o filho ler a Bíblia, não pega no pé para o filho orar. E aí muitas vezes o pai, eu não sei porque esse filho está assim, eu não sei porque minha família está balançada, eu não sei porque meu lado tudo errado, eu não sei porque isso. Por quê? Porque a culpa é nossa, porque as escolhas é nossa, porque a gente afrouxa a corda, a gente tem essas coisas levando no banho-maria. Só que as consequências elas vêm, os resultados eles vêm, porque o que o homem planta, o homem colhe. E o que é que nós estamos preparando? Estamos preparando nossos filhos para enfrentar uma geração aí fora. Se é na escola, é perversidade que aprende. Se vai para a escola, é ensinar coisas contrárias às escrituras. Se entra as amizades, aprende coisas que não glorificam. Nós não estaremos todos os momentos, 24 horas com nossos filhos, mas o Deus a que nós servemos vai estar. Amém. E por isso nós temos que orar para os nossos filhos, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus repreenda todo o laço de Satanás, porque a gente vê tanta tragédia acontecendo nas famílias dos outros, e a gente acha talvez que nunca vai acontecer conosco, irmão, e espera em nome de Jesus que nunca aconteça, mas estamos sujeitos. A realidade é essa. O filho pródigo, o filho mais novo daquele pai, ele não tinha nenhum motivo para dar errado, não tinha nenhum motivo para dar errado a vida daquele filho. Ele tinha o cuidado do pai, o sustento do pai, o amor do pai, a provisão do pai, a bondade do pai. Mas chegou um momento, eu quero minha herança, eu vou embora. Ele tinha tudo para dar certo e deu errado. Isso nos ensina que às vezes a gente faz tudo certo e a gente corre o risco dele dar errado. Mas o pai, ele fez a parte dele, e a parte dele foi tão bem feita que o filho foi embora. Mas quando o filho se viu sem nada, ele se lembrou: eu tenho um pai. Aleluia. Na casa do meu pai a fartura de pão, eu vou voltar para lá, porque lá é o meu lugar, e o pai te chama. O teu lugar é na presença dele, o teu lugar é no cuidado dele, debaixo da graça dele, meus irmãos. Aleluia. Nós temos que depender do Senhor para tudo, porque nem tudo nós podemos fazer, mas Ele pode todas as coisas. E aqueles anjos, antes do juízo de Deus vir, foi a narrativa do texto que nós lemos. Os anjos começaram a apertar Ló. Ló, sai daqui, pega tua mulher, tuas filhas, escapa com a tua vida. Porém, o texto diz que Ló se demorava.
Porque nós estamos demorando a tomar a decisão certa. Porque muitas vezes estamos demorando a fazer a escolha certa. O Senhor nos ensinando o que deve ser feito, o Senhor nos orientando, nos doutrinando, nos mostrando o caminho que devemos andar, nos mostrando a direção que Ele tem para nós, e às vezes a gente se demora. Nós sabemos o que é certo, mas às vezes insistimos em fazer o que é errado. Porque Sodoma é gostoso, o ambiente de Sodoma é tão bom, Ló se acostumou tanto com o ambiente, com as pessoas, com a convivência, com o que ele conquistou, que ele se demorou a sair, ir embora, deixar tudo que eu consegui, deixar tudo que eu conquistei. Mas o Senhor disse: vai ser enviado fogo do céu, vai ser destruído tudo. Muitas vezes, irmão, estamos perdendo o projeto maior de Deus, porque estamos presos no que conquistamos, estamos presos no que conseguimos. Muitas vezes o nosso lar sofre situações difíceis, espiritualmente falando, porque não queremos deixar, não queremos rejeitar aquilo que nos afasta do projeto de Deus. Os anjos apertavam: sai, ó! Os anjos insistiam: está na hora, não tem mais tempo, escapa para a tua vida. A Bíblia diz que ele falou aos seus futuros genros, e zombaram dele. Ló foi para o zombador, zombaram de Ló, e os anjos insistindo: sai daqui, ó, está na hora de sair. Quando é que você vai sair? Quando é que você vai sair daquele ambiente que te prende? Quando é que você vai sair das decisões erradas que tem só te afastado da presença de Deus? Quando é que nós, como família, como esposo, como esposa, vamos tomar a decisão certa? Vamos começar a andar naquilo que Deus tem nos ensinado? Quando? Quando é que vamos entender, meus irmãos, que é necessário urgentemente pegar nossos filhos, as esposas, e dobrar o joelho e vamos orar? Quando é que vamos entender? Os jovens que estão aqui, seus pais fazem isso? Não fazem não? Cobrem! Cobrem! Porque muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam algo que nem nós estamos sendo. Só para mostrar para os outros que nós temos uma família cristã. Ser crente na igreja é fácil. Na igreja todo mundo é crente. Na igreja aqui ninguém xinga ninguém, ou xinga. Não. Mas às vezes em casa é diferente, né? Em casa é diferente. Eu me lembrei hoje, eu meditando essa palavra, uma experiência que eu ouvi há um tempo atrás. E um pai que era responsável por um departamento na igreja. E eu lidava com as pessoas e era uma bênção. Era um diácono amoroso, todo mundo gostava dele, tratava bem as pessoas. Mas em casa era outra pessoa. E às vezes nós se comportamos assim, irmão. Na igreja somos amáveis, transferimos para as pessoas uma vida de espiritualidade, transferimos para as pessoas uma coisa que nós só somos aqui, e às vezes em casa não somos. Se você é, continue sendo. Se não somos, vamos voltar para ser, em nome de Jesus. E aí certa vez a criancinha dele dizendo: pai, vamos morar na igreja? Por que, meu filho? Porque na igreja o Senhor trata a gente tão bem. Porque na igreja o Senhor cheira a nossa cabeça. Na igreja o Senhor chama a gente de bênção. E em casa não acontece isso. 10 anos a criança. E eu como pai, você como pai, nós que muitas vezes deixamos a desejar, ouvir um negócio desse para uma criança é uma pancada. É uma pancada. E aí nós precisamos ver, irmãos, a responsabilidade que temos de verdadeiramente ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Não perfeito, que nós não somos nessa terra, mas temos um homem e uma mulher de Deus, rendida à sua palavra, rendida aos seus ensinos, e tudo aquilo que nós temos aprendido do Senhor, que nós possamos passar para os nossos filhos, porque a Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor. O Senhor despertou Ló: sai daqui, Ló. O Senhor está nos despertando nesta noite. É necessário tomar de posição. Talvez tenha algum ambiente, alguma situação, alguma coisa na nossa vida que representa Sodoma para nós, Gomorra. Algo que estamos envolvidos, tempo em redes sociais,
Passamos tempo com redes sociais, mas não passamos tempo com o nosso filho. Passamos tempo com redes sociais, mas não passamos tempo devido com a esposa, com o esposo. Isso é preocupante para nós. Aonde a internet, a tecnologia, o celular tem seus benefícios, com certeza. Porém, o homem ou a mulher, quando não está sendo espiritual, a tendência é só usar para os malefícios. A tendência é só usar para apartar um do outro. Aonde o filho no quarto com o celular, a mãe na cozinha fala com o celular. O filho dela do almoço, vai almoçar. Aí o filho vem, pega comer na mesa, e vai para onde? Vai no quarto novamente com o celular. E isso tudo é normal. Isso é normal. Isso é normal no meio dessa sociedade. E o problema é quando isso no nosso lar começa a ser normal. O problema é quando essas coisas não inquietam a nossa vida ao ponto de nós começarmos a praticar ou a fazer da mesma forma. Aí é que está o problema. Aí nós devemos nos preocupar, irmãos. Mas assim como o Senhor, Ele visitou logo, eu creio que o Senhor está nos visitando com essa palavra, para nos ensinar, para nos instruir a tomar uma posição. No versículo 15: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma posição. Precisamos tomar posição, irmãos. Os anjos não foi falar com a mulher de Ló, não foi falar com as filhas, falou com Ló. Porque há uma responsabilidade sobre os varões. Adão, quando peca, a mulher pega o fruto, come e dá ao seu marido. Quando Deus veio tratar, quando Deus veio falar, Deus não foi até a mulher não, Deus foi até o homem. Porque a responsabilidade era do homem. Era o homem que deveria ter dito não. Então há uma responsabilidade sobre nós varões. Quando o meu lar tem prejuízo, o seu lar tiver algum prejuízo, os filhos, as esposas, Deus vai cobrar de mim e de você. Porque nós, como cabeça, Deus tem nos instruído a instruir a nossa família. Amém? Amém. Levanta-te, Ló. O Senhor apertou. O Senhor está te apertando nessa noite. O Senhor está te apertando, meu irmão. Esse apertar aqui é com amor, é com carinho. E a misericórdia diz: ei, está na hora de se levantar, está na hora de sair, está na hora de começar a viver algo novo, está na hora de mudar o panorama da casa, está na hora de mudar o panorama do lar, está na hora de começar a entender, meus irmãos, que precisamos viver realmente sendo o projeto de Deus na terra. Está na hora de sermos família como o projeto de Deus, sendo referência para este mundo mau. Está na hora de nos levantarmos. Está na hora das irmãs se levantar, tomar posição de serva, ser submissa aos maridos, porque hoje tem mulheres que não querem ser submissa aos homens. Precisa ser submissa, porque é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz, não é eu que digo. Se alguma irmã achar ruim, vá brigar com Deus. Porém, para as irmãs ser submissa, precisa também ter maridos que a amam. Porque é o que a Bíblia também diz. Vós, marido, amai vossas mulheres. E vós, mulheres, serem submissas ao vosso marido. E submissão não é o homem com chicote mandando, dando ordem, um chefão, um carrasco. A Bíblia diz que Sara era tão submissa a Abraão, chamava ele de meu Senhor. Mas vai ver como Abraão tratava Sara. Eles que tem por sofrido. Precisamos, isso aí vai ficar mais para frente nos ensinos, mas precisamos entender os papéis dentro de uma casa, o papel da mulher, o papel do homem, os deveres, as responsabilidades, porque hoje a sociedade está invertendo e misturando tudo. Hoje o que está prevalecendo é um movimento feminista, onde essas ideologias vão entrando no coração das mulheres e dizendo que eu não sou submissa a homens, eu mando a minha vida, é o que eu quero, se o homem quiser ficar comigo, é do jeito que eu quero, está errado, é do jeito que Deus diz.
E o perigo é que isso, entrando no meio do povo de Deus, está mudando o curso do projeto de Deus. E o que Deus estabeleceu, Ele não muda. O que Deus estabeleceu, Ele não muda. Seja uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Seja um homem de autoridade de Deus, seja um cabeça, para governar o seu lar, para ensinar a doutrina à sua esposa, para ensinar o nome do Senhor aos seus filhos, para que os seus filhos cresçam, para que os nossos filhos cresçam, submisso à doutrina do Senhor. Amém, Senhor. Só que muitas vezes nós temos tempo para doutrinar os outros, não doutrinamos em casa. Queremos ganhar lá fora e estamos perdendo em casa. Certa vez ouvi um testemunho daquele Nelson Nery, aquele cantorzinho, e antes de morrer se converteu, teve uma experiência com o Senhor. E ele dando testemunho, ele disse: ó, eu tinha o dinheiro que eu queria, eu tinha as mulheres que eu queria, eu comia nos melhores restaurantes, eu andava no carro que eu queria, lá fora eu era aclamado, eu era idolatrado, eu era um cara, e dentro da minha casa eu era um derrotado. Minha esposa não me amava, meus filhos me odiavam pela vida que eu vivia. Hoje eu perdi todo o glamour de glória que eu tinha lá fora, mas eu conquistei a minha família na presença de Deus. Então não adianta ganhar tudo lá fora, não adianta ter tudo lá fora e o nosso lar desmantelado, o nosso lar bagunçado. A Bíblia diz que quando a mulher e o homem se juntam, Deus toma o quê? Uma só carne. Mas a gente vive em casamentos, cada um quer viver o que é seu. Não, isso aqui é meu, isso aí é seu. Não é assim? Isso aqui é meu, isso aí é seu. Isso é o padrão de vida familiar que o mundo oferece. Existem padrões de famílias que o mundo estabelece. Existem vários. Eu estou estudando sobre isso, para a gente nos estudos trazer. Existem vários padrões de famílias que o mundo estabelece como família. Porém, o verdadeiro só existe um, que é o que Deus estabelece. E nós temos que viver o padrão de vida familiar que Deus estabelece. Mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com todas as nossas limitações, mesmo com todas as nossas imperfeições, mas se somos servos do Senhor, se somos igreja do Senhor, nós precisamos entender, somos submissos ao que o Senhor nos ensina. Precisamos ter definição do que somos, do que queremos e para onde estamos indo. Josué, lá no livro de Josué, se eu não me engano, no capítulo 24, versículo 15, Josué disse ao povo de Israel: a quem vocês querem servir? Escolha hoje. Josué olhou para o povo de Israel e mandou o povo escolher. Escolha hoje, se vocês querem servir ao Deus que tirou vossos pais do Egito, aos amorreus, os deuses amorreus do lado do rio Eufrates. A quem vocês querem servir? Lançou uma pergunta, uma decisão, uma escolha necessária ser feita. Porém Josué aqui escolheu. Porém Josué disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos ter convicção que Deus nos chamou para não só você, mas para a sua casa servir ao Senhor. Eu sei que tem irmãos que têm um lar incompleto na presença de Deus. Tem irmãos que talvez as esposas não estão aqui ainda. Mas se nós procurarmos viver e exercer a autoridade que Deus me deu, viver como Deus quer, ser fiel a Ele, independente de quem vai se machucar, se magoar, Deus vai honrar com a nossa fidelidade, a nossa vida. A gente não pode se submeter a alguma coisinha para evitar magoar fulano, mas estamos ferindo a Deus, ferindo os princípios de Deus. Minha esposa está aqui. Se eu disser não quero mais o Senhor, ela é para continuar, porque salvação é individual. Se minha esposa dizer eu não quero mais o Senhor, que isso nunca vai acontecer, em nome de Jesus, eu não posso parar, porque salvação é individual. Nós temos que entender, irmãos, o que nós queremos e para que Deus nos chamou. Nós temos que entender. Hoje a gente vê no meio ambiente de famílias, o casamento hoje não tem valido quase nada. As pessoas se casam, não, se não der certo, a gente se separa. São 3 meses, no máximo 6 meses, as pessoas se separam, mudam de parceiro, de parceira. Por quê? Porque é o padrão de vida familiar do mundo. Não dá certo, eles se separam. Como eu vi um vídeo esses dias, a mulher foi atrás do benefício do governo e foi cortada porque ela era casada.
Essa porra vou me separar do meu marido. Eu quero benefício. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Mas é o padrão de sociedade, de entendimento daí fora. Você vê o quanto o valor do casamento está tendo na vida das pessoas. Você vê o quanto as pessoas têm entendido o que é uma família. Isso é grave. Mas Deus apertou, ó. Sai daqui, ó. E a Bíblia diz que Ló se demorava. Não podemos se demorar, não. Precisamos tomar uma atitude urgentemente. Que pena que muitos irmãos aqui para alguma necessidade faltou, mas haverá mais ensinos. E eu digo aos irmãos que alguns ensinos que virão posteriormente será pancada, será correção e repreensão do Senhor para mim e para a tua vida. E quando chegar no momento que a gente vai fazer uma reunião só os casal, aí é que o negócio vai estreitar. Para mim e para você. Para mim e para você. Mas por que disso tudo? Porque Deus quer nos alinhar, Deus quer alinhar a nossa casa, a nossa família, o nosso coração no centro da vontade dele. Uma família, um lar, um casal que está alinhado, irmãos, na vontade de Deus, pode ter certeza, se cumprir aquela palavra, o que Deus uniu não separa o homem. Não separa. Porque Deus uniu eu com minha esposa, Deus uniu você com sua esposa, você com seu esposo. Não foi para viver um momento, não foi para ver se dá certo. Não, vai dar certo. Porque Deus não une pessoas para dar errado. Não, se der certo, a gente separa. Deus não destrói uma família para construir outra. Não, Deus não faz isso. Deus não é a favor do divórcio. E o que a gente mais vê hoje, o índice de divórcio é dentro do povo de Deus. Obreiros, irmãos, cristãos, no segundo, no terceiro, no quarto casamento. E quando você vai olhar os motivos por ter terminado o relacionamento, coisas fúteis, coisas que poderiam ter superado, porém, não foram de maneira nenhuma ensinados ou doutrinados a viver uma vida de tal forma espiritual que possa superar as barreiras. Porque casamento, família, é superar todos os dias, irmão. Porque são duas pessoas diferentes vivendo debaixo do mesmo teto. Não é fácil. Não diga que é fácil, não, que não é não. Mas não é impossível, porque quando a graça de Deus está sobre nós, o que nos une, que é o amor de Deus, é mais forte do que aquilo que pode nos separar. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E nós não podemos se prender às picuinhas que podem nos separar. Nós temos que se prender àquilo que nos une. Louvado seja Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus nos deu um ministério de reconciliação. Brigou sua esposa? Lembre desse texto. Deus ele se agrada a reconciliação. Não tem briga no teu lar. Não tem picuinha. Não tem aquele momento que a irmã fala um bico e fica com raiva. Tem o meu, tem o seu. Tem. E alguém tem que ceder. Alguém precisa ceder. Sabe para quê? Para que o projeto de Deus continue em andamento na nossa vida e na nossa casa. Alguém tem que ceder. E às vezes a pessoa quer manter o coração duro. Ela é que se vira, estou nem aí. Ele é que se vira, não preciso dele, precisa porque ele é sua carne. Ele é sua carne, ela é sua carne. Glória a Deus. Se os dois têm uma só carne, esse negócio que eu não preciso, precisa sim. Não vamos ser egoístas, prepotentes e na razão ferir o que a Bíblia nos ensina. Precisa sim. Precisa. Porque nesse intervalo, é nesse momento de dificuldade, onde se abre uma lacuna, uma brecha para Satanás entrar e semear o que ele quer. Divisão, separação, divórcio, contenda, é isso que ele quer. E nós temos que entender, se esse momento é o momento que o diabo vai usar para trabalhar, mulher, vem cá, abaixa esse bico, vem cá, vamos conversar. Se é o homem que está comigo, vem cá. Alguém precisa ceder às escrituras. O homem às vezes tem aquela noção de não foi ela que errou, né? Eu sou o homem da casa, eu sou o macho, né? Ela que fique para lá ou vem atrás de mim. É assim não, irmão. Tu tem que ceder, porque esse negócio fica do teu lado. Tem que ceder. Tem que ceder.
porque quando Deus vir tratar alguma coisa, vai cobrar de você. Não, mas quem errou foi ela. Foi quem não fez? Foi a mulher que tu me deu. A gente nunca sempre transfere a culpa para os outros, né? Sempre transfere para os outros. Tem que tomar uma posição. Isso não vai fazer você ser menos homem. Pelo contrário, isso vai fazer você ser mais sério. Isso vai fazer você crescer mais na graça de Deus, submissão à palavra do Senhor. O anjo apertou Ló, e Ló se demorava. Não podemos demorar, não podemos brincar. Não podemos se conformar com o que estamos vivendo, um ambiente que estamos e precisamos mudá-lo. Se está bom, glória a Deus, mas pode ficar melhor. Podemos mudar a nossa esfera de ambiente, de lar, de família. Podemos ter um ambiente espiritual, onde a glória de Deus habite no nosso lar, onde a nossa família seja abençoada. Isso não vai evitar você ter problema, não vai. Mas quando eles virem, a glória de Deus sobre a tua vida vai dar sabedoria e discernimento para resolver. Amém? Amém. Às vezes, no lar, algum age na carne, algum age na razão, e o outro precisa ser espiritual. Porque quando os dois estão na carne, aí, meu amigo, o bicho fica feio. O bicho pega. Aí, meu amigo, é burro em ponta de faca. É só carinhos que são trocados. Só palavras de amor, né? Então, quando a mulher estiver na carne, na razão, fora da palavra, nós homens precisamos lutar para dar a direção de Deus, sendo espiritual. Às vezes é necessário ficar caladinho. Isso não vai fazer você achar que você não fica caladinho, só no clamor, né? Fuja da aparência do mal, como diz a palavra. Fica no clamor, Senhor, tem misericórdia da tua filha, dá uma bênção, Pai, envia teu anjo, Senhor. Fica caladinho, quando a poeira baixar, quando o negócio estiver sossegado, meu amor, vem cá. Aí como é que ela faz? É assim? Ô meu amor, posso chamar ela de meu amor? Chega um momento que né, as coisas vão se acalmando, né? Tendo ela trombuda, né? Aí começa uma conversa, um diálogo. Pensa que não, é só logo. Mas a gente brinca, irmãos, mas a gente passa por dificuldades. E nós temos que entender que isso aí é a forma que nós temos de vencer a cada dia a dificuldade de uma família, de um lar. Essa família estava debaixo de uma dificuldade, de um lugar de dificuldade, mas houve livramento de Deus para eles. A Bíblia diz, mesmo Ló se demorando a tomar uma posição de homem, de cabeça, de pegar a mulher, as filhas, vamos embora, nós vamos ouvir a voz de Deus. É melhor ficar com o que Deus diz do que o que o mundo oferece. Prioriza o que Deus diz sobre a tua vida. Não vá se aconselhar com a melhor amiga, com o melhor amigo. Tem pessoas, casamentos que passam dificuldade. Aí irmão, vai pedir conselho à melhor amiga. Amiga ímpia. Aí sabe o que a amiga diz? Deixa esse traste. Deixa ele, mulher. Tu merece coisa melhor. Isso é conselho do diabo. Você precisa ir para os pés do Senhor, porque o nosso Deus é Deus conselheiro. Ele sempre tem uma palavra de restauração, de renovo. Porque talvez para nós as coisas estão perdidas, mas para Deus nunca vai estar. Nunca vai estar. E diz que sendo o Senhor misericordioso, o anjo pega na mão de Ló, na mão da sua esposa, das suas filhas e tira ele da cidade. Que Deus maravilhoso é esse. Deus quer pegar a tua mão hoje. Talvez você não tenha conseguido se levantar. Talvez nós não tenhamos conseguido tomar a posição que devemos tomar. Mas o Senhor esteja na mão de mim. Não temas que eu sou contigo. Não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela mão direita. Não temas porque eu te ajudo. Louvado seja Deus. Ele quer te ajudar, meu irmão. Ele quer que você saia dessa inércia, desse ambiente de dificuldade, desse momento que muitas vezes passamos a viver. Ele quer nos ajudar, por quê? É porque merecemos? Não. Sendo o Senhor misericordioso. Glória a Deus. Às vezes não quer. A gente está tão acomodado com Sodoma, a gente está tão acomodado nas coisas que a gente aprendeu a viver, que às vezes não quer mudar a rotina do nosso lar. Tem que mudar, irmãos, o hábito tem que mudar. Nós temos muitos hábitos que tomam conta de nós, é que vive em nós como uma rotina diária. E é uma luta para a gente deixar. É mais fácil você passar uma hora orando ou uma hora assistindo televisão.
mais fácil assistir televisão, né? É mais fácil a gente pegar uma Bíblia, sentar com o nosso filho e ler para ele uma historinha bíblica, ou dar um celular para ele se conformar e ficar quietinho. A gente sempre opta por aquilo que é mais fácil, mas o que é mais fácil hoje estará dando para nós amanhã. O que é mais fácil hoje será motivo de nós chorarmos amanhã. Deixa o Senhor pegar na tua mão nessa noite. Deixa Ele te tirar desse ambiente. Eu quero que Ele me tire desse ambiente. Eu preciso que Ele pegue na minha mão e me ajude, porque a gente é tão difícil, a gente tem tanta dificuldade, que às vezes a gente quer ficar preso achando que o a gente tá bom. Tá não. Não está. Não podemos dizer que está. Precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Em tudo em relação à nossa família. Precisamos. Em muitas coisas que nós deixamos a desejar ao nosso lado. Como orar a família junto, comer junto na mesa, fazer culto doméstico na nossa casa. Que às vezes até a gente começa, mas depois de uma rotina a gente deixa. E essas coisas, irmãos, é o que nos faz criar laços na presença de Deus e nos faz viver experiências espirituais. Para que a gente possa realmente ter um testemunho de quem somos na presença do Senhor. Amém? Amém. Versículo 16, estamos caminhando para o fim. E ele, porém, bom, né? Demorava-se. E aqueles varões, os anjos, lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa-te para o monte, para que não pereças. Porém, no versículo 18, o que Ló disse? E Ló disse assim: não, Senhor. Ló ainda não queria, irmãos. Ló não queria que fosse daquele jeito, não. O problema muitas vezes é que Deus tem algo para a nossa vida, para a nossa casa, um casamento, e nós não queremos, nós relutamos em deixar com que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se realize na nossa vida. Não, Senhor, assim não. Eu não quero assim não. Orar, não, eu quero ser abençoado sem precisar de orar. Não, Senhor, eu quero alcançar os objetivos sem ter compromisso. Não vou alcançar nunca. Pode até alcançar hoje a terra, que não precisa de Deus, mas do céu, salvação, é difícil. Às vezes Deus tem falado tanto com a gente. Quantas vezes tem pessoa que está tanto tempo aqui ouvindo a palavra, Deus batendo, Deus tocando, Deus falando, se revelando, mas não saiu do canto, não se levantou, não tomou uma posição ainda. Deus está sendo te pega pela tua mão e sai daqui. O projeto que eu tenho para tua vida não é você está não é preso no computador não, no telefone não, e vem passar na internet, passa um dia na Bíblia, eu duvido se passa, não passa. Vai para subir em TikTok, para subir em Facebook, para subir em Instagram. Aí não sabe porque o casamento está mal, porque a criação dos filhos está mal, porque ele tem comunhão no lar, porque ele tem alegria. Claro, meu irmão, não é uma mulher sábia, é uma mulher tola. Como eu vi esses dias um vídeo que o rapaz mandou, chegou do trabalho, de noite, cansado, e começou a filmar para as redes sociais. A mulher deitada no sofá, um saco de pipoca desse tamanho, uma pocheira de suco no chão, e ele filmando a casa toda desarrumada, cheia de lixo, os pratos da noite anterior todos sujos. Ele foi nessa para procurar comer, não tinha comer para ele. E a mulher ainda só tem piada. Ela estava cansada, fui para a academia, cheguei cansada, faça alguma coisa para comer um miojo. É complicado. Tem lares vivendo isso. Sabe por quê? Porque faltou o temor, porque faltou o respeito, porque faltou o amor. E isso não pode, aí não podemos deixar isso acontecer no nosso lar, não. Porque se acabar o vinho, outra mensagem que a gente vai trazer lá em João capítulo 2, se acabar o vinho na festa de casamento, pode ter sido o casamento se acaba. E tem muito casamento aí que está se arrachando, que faz falta vinho faz tempo. E o vinho aqui não é a bebida alcoólica não. O vinho ali representa o amor, a alegria, o diálogo, a compreensão, a fidelidade. Quantos casamentos têm se destruído hoje por causa de redes sociais, por causa de celular?
Quantos? Quantos? É o que eu digo aos irmãos. É uma bênção, quando é usado de forma útil, de forma que não quebra a nossa comunhão com Deus. Uma coisa é usar as redes sociais, outra coisa é as redes sociais de usar. Hoje as pessoas são escravas das redes sociais. As pessoas são, quando a internet cai, chega uma mensagem, vai ficar um dia sem internet, o povo fica doido. Meu Deus do céu, o que será de mim? Se a gente ficar um dia sem ler a Bíblia, a gente não sente nenhum pesado de consciência, por não ter orado, por não ter lido Bíblia, mas se o nosso celular cair e quebrar, a gente imediatamente toma uma postura de imediatamente querer consertar. Não é assim ou não é? Porque a gente não pode ficar sem celular, mas pode ficar sem ler a Bíblia, pode ficar sem orar. Como é que o nosso lar vai se manter de pé, vivendo o projeto de Deus, se no projeto de Deus essas coisas priorizando na nossa vida? Como? Como? É difícil, né? E ele diz assim: não, senhor. Não, senhor, assim, eu não quero assim, não. Eu não quero ser uma mulher submissa, não. Eu não quero ser um marido que ama a esposa, não. Tem que ser assim, ou é assim, meu irmão, está fazendo o projeto. Não, senhor, não quero orar com ele, não. Tem que ser assim. Eu não quero orar com ela, não. Tem que ser assim. A gente quer ensinar a Deus como é que deve ser. Não, senhor, assim não. É porque é o Senhor que está errado e a gente está certo, né? A gente sabe o que é o melhor para a gente, né? E Deus nunca sabe. Parece que é assim que a gente entende. É como se o Senhor fosse o céu e nós é que somos o Senhor. Nós é como quem governando a nossa vida. Irmão, se você souber o que Paulo viu, você queria ouvir, você se enganou, porque aqui a gente vai ouvir o que a gente precisa ouvir. O que está sendo pregado é o que eu preciso ouvir para ajustar o meu lar, a minha casa, a minha família, a minha vida com Deus. Nós precisamos disso. Amém? Amém. Precisamos fugir. Precisamos sair dessa zona de conforto. Precisamos sair dessas coisas que nos escravizam tanto ao ponto que a gente não tem tempo para o filho, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o esposo. Hoje em dia, um marido dizer para a mulher: eu te amo, é como se o homem fosse deixar de ser homem. A mulher dizer eu te amo, irmão, é como se fosse cair o mundo. Não posso falar isso, porque se eu falar isso, ele vai achar que eu não sou nada, vai me pisar. Não. O povo de Deus não pode pensar assim, não. Não podemos pensar assim. Não podemos. E aí tem muita coisa para se falar, viu? A respeito das irmãs, dos varões, dos nossos papéis, da nossa atitude, da nossa responsabilidade. E eu espero que Deus possa nos dar graça, não apenas para ouvir, aprender, mas acima de tudo, praticar a cada dia. Porque na prática virá resultados. Na prática virá mover do céu sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Não podemos ser duro, coração duro, prepotente, arrogante. É o que eu quero, do jeito que eu quero. Não. É como Deus disse. Se eu precisar de ajuda, eu vou buscar ajuda. Vou pedir oração, vou pedir um conselho de Deus, vou pedir um conselho de um irmão, de uma irmã espiritual. O que não podemos de maneira nenhuma é ver o nosso lar se acabando, a nossa família se afundando e a gente não faz nada. Não faz nada. Lembre-se disso. A família é uma instituição de Deus. E tudo que Deus cria e projeta como um projeto, o diabo quer destruir. O diabo quer acabar. E ele tem feito isso muito nesse mundo. E tem feito isso muito na vida de muitos lados cristãos. E nós temos que estar atentos acerca disso. Porque o meu lar, o seu lar, é algo de Satanás. A minha família, a sua família, é algo do diabo. Ele não quer ver eu unido com minha esposa. Ele não quer ver eu orando com minha esposa. Ele não quer ver eu junto com o meu lar buscando o Senhor. Nem quer ver o seu. Ele quer ver a gente vivendo uma vida individual. Cada um faz o seu e acabou. Não. No casamento não tem individualidade. Tem uma concordância mútua, porque os dois são um. Você varão, você não é uma carne com sua mãe. Você, irmã, você não é uma carne com sua mãe. Você é uma carne com seu esposo. Você é uma carne com sua esposa. Nós temos que entender. E Paulo ensina muito isso, né? Poderia alguém não alimentar a sua carne e deixar morrer de fome? Quem é que fica com fome e não alimenta a sua carne? A sua estrutura humana. Quem é que fica? As irmãs, os irmãos, você destrói a sua carne, o seu corpo, ou você cuida dele?
Nós cuidamos, né? Então, se a esposa é uma carne conosco, então quando a gente cuida da nossa esposa, a gente está cuidando de nós mesmos. Quando as esposas cuidam dos varão, dos esposos, estão cuidando dela mesma. E é assim que a gente anda, caminhando, vivendo o propósito do Senhor. Glória a Deus. Debaixo desse mundo há um juízo. Há um juízo de Deus estabelecido por conta do pecado, da iniquidade. Nós estamos nesse mundo ainda, mas não somos deles. Nossa família não é do mundo. Nossa família foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Nossos filhos são herança do Senhor. O nosso casamento foi Deus que estabeleceu. Foi Deus que uniu. Foi Deus que preparou. Então lutamos por isso, porque isso é o maior patrimônio que nós temos nessa terra. A gente vê muitas famílias lutando por ouro, por prata, e a família se destruindo. A gente vê pais deixando de ser presente para dar presente. É bom ganhar presente, né? Os filhos gostam de ganhar presente. Mas tem muitos pais que não querem ser presentes e estão dando presente, achando que presentes vão substituir a sua presença. Nós damos muita atenção para quem está fora e pouca atenção para a nossa casa. Tiago chega a dizer que se nós não cuidarmos bem da nossa casa, da nossa família, nós somos pior do que o ímpio. Somos pior do que os ímpios. E o juízo vai começar para onde, irmãos? Pela casa de Deus. Então nós somos cobrados a viver realmente o que Deus quer. Às vezes não é fácil, às vezes é difícil, mas se Deus estiver conosco, nós seremos mais do que vencedores. Lembre-se disso, sua família pertence ao Senhor. Seu esposo, seu marido, seus filhos, seu casamento, foi Deus que preparou, foi Deus que uniu. O diabo vai querer separar, o diabo vai colocar situações, mas precisamos entender uma coisa: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso viver o projeto de Deus. Eu preciso pegar minha família, minha esposa, meu esposo, meus filhos e viver o propósito de Deus. Porque para viver se mantendo hoje em um casamento com fidelidade, com propósito, só debaixo da graça de Deus. Porque criar filhos e manter casamento hoje é um milagre. É um milagre, tem que ser debaixo de jejum e oração. Amém? Nós temos que orar pelo nosso casamento, jejuar pelo nosso casamento, orar pelos nossos filhos, jejuar pelos nossos filhos. Os jovens aqui querem casar, então vendo essa mensagem, se preparem. Se você chegar ao momento de casar, é muito bom, mas também é muita tribulação na carne, é muito luto. Mas se é propósito de Deus, se Deus nos uniu, vamos lutar por isso. Vamos lutar por isso. Lute pelo seu casamento, lute pelo seu lar, lute pela sua família. Seja submissa à palavra dele. Deixa os princípios de Deus reger e direcionar o teu coração, as tuas decisões, as tuas escolhas, para que a gente não venha, pelas nossas escolhas, terminar caindo em Sodoma. Para Ló ter oportunidade, como está tendo hoje para nós. E se chegar o momento que não tiver mais, precisamos ter cuidado. Toda decisão, toda escolha tem com ela uma consequência. Uma consequência. Amém? Amém.